Agora, Igor, vamos continuar falando do Supremo, porque ficou para hoje também a continuação do julgamento de algo que interfere diretamente ou pode interferir diretamente nessa relação entre o Congresso Nacional, sobretudo a Câmara dos Deputados, com o presidente eleito ou com a equipe do novo governo, que é justamente o orçamento das emendas de relator ou dito orçamento secreto. Quem falta votar lá no Supremo, depois daquela decisão aí, depois que o Congresso alterou um pouquinho as emendas, as regras, você acha que pode ter um encaminhamento diferente, esse julgamento no Supremo? Explica para a gente, por favor. Inclusive, algo que diminui a credibilidade de ambos os poderes, da independência de um que tem que ter com o outro. Deixa eu só explicar. O orçamento secreto, ele é chamado de secreto justamente porque, pelas regras atuais, o dinheiro para esse tipo de emenda de relator, ele sai do governo federal, vai para o Congresso Nacional e depois que Arthur Lira ele começa a distribuir esse dinheiro aos parlamentares, a gente não sabe exatamente onde é aplicado esse dinheiro. É exatamente por isso que as emendas de relator foram apelidadas de orçamento secreto, por falta de transparência. E é justamente a transparência que está em discussão lá no Supremo Tribunal Federal. São 11 ministros na Suprema Corte, 9 já votaram. Como é que está o placar? 5 votaram pelo fim do orçamento secreto e outros 4 votaram pela admissibilidade, pela constitucionalidade, ou mesmo continuidade do orçamento secreto, desde que haja algumas mudanças. 2 ministros ainda não votaram, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. Só que aí, os congressistas, os parlamentares, eles vendo que essa decisão foi adiada para hoje, na sexta-feira, eles aprovaram uma resolução que altera algumas regras do orçamento secreto. 80% do dinheiro ele é destinado para partidos políticos, 15% para os presidentes das casas e 5%, salvo engano, para a mesa diretora. É mais ou menos essa a divisão. E a partir daí, os parlamentares eles se comprometem a falar onde eles estão aplicando esse dinheiro. Os ministros do Supremo Tribunal Federal veem isso como um avanço, dá mais transparência para a aplicação dos recursos do orçamento secreto. E logo depois que essa resolução foi aprovada, o ministro Ricardo Lewandowski ele teve um encontro no Congresso Nacional com o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco. Esse encontro ele foi bastante polêmico, justamente porque os ministros da Suprema Corte eles estão sendo provocados, eles estão sendo consultados no momento do julgamento, não é antes, não é depois, é durante o julgamento. Então isso pode sim interferir os votos de Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. Muito provavelmente, Lewandowski vai votar favoravelmente. Ele, lá no Congresso Nacional, ele deu uma coletiva de imprensa, onde ele falou que sim, que essa resolução dá mais transparência para o orçamento secreto e que atende às medidas, atende aí à expectativa dos ministros da Suprema Corte. Então, muito provavelmente, já são 5 votos favoráveis, 5 votos contrários ao orçamento secreto. O poder de decisão realmente estará na mão do ministro Gilmar Mendes. Essa votação está prevista para começar daqui a pouquinho, já no período da manhã, lá no Supremo Tribunal Federal. Tramita em caráter de urgência, porque depois dessa votação do orçamento secreto, os ministros da Suprema Corte vão entrar em recesso e só vão voltar no ano que vem. O fato é que enquanto os ministros da Suprema Corte analisam a constitucionalidade do orçamento secreto, Ricardo Lewandowski teve um encontro com Rodrigo Pacheco para falar sobre essa resolução que foi aprovada de forma relâmpago lá no Senado Federal e também na Câmara dos Deputados, justamente para tentar conquistar a confiança dos ministros que ainda não votaram para a constitucionalidade do orçamento secreto. Então, é algo bastante polêmico, mas o capítulo final, pelo visto, é hoje, viu? A gente vai seguir acompanhando. Por favor, Igor, acompanhe para trazer as informações para a gente e vamos ver porque isso pode mudar, pode oficializar esse jogo que já vinha sendo jogado
ao que me parece, inclusive, garantiu governabilidade para Jair Bolsonaro da metade do mandato dele até aqui, e pode ser a moeda de troca, uma das principais da relação que deve estabelecer Luiz Inácio Lula da Silva com a Câmara dos Deputados. Igor, obrigado pela tua participação, boa semana, bom trabalho para você aí em Brasília. É importante a gente também lembrar o seguinte: a constitucionalidade que o Supremo Tribunal Federal avalia em relação às emendas de relator é também em relação à função dos poderes. A população brasileira elege o Poder Executivo, o presidente, que por meio da sua equipe vai administrar o país, vai fazer a gestão do país. É para isso, esta é a natureza do Poder Executivo. O Poder Legislativo tem, sim, como indicar emendas legislativas, as emendas de bancada, as emendas, enfim, em todas as esferas existe isso. Mas o orçamento, o dito orçamento secreto, ele tem uma parcela muito grande, são bilhões de reais, 16 bilhões no último exercício. É praticamente assumir parte da atribuição do Poder Executivo. O Legislativo brasileiro, a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, passa a ser executor, passa a ser gestor de verba pública, e eles não foram eleitos para isso. Mas me parece que neste momento vai ficar só mesmo na discussão em relação à transparência, ao debate sobre a constitucionalidade, a função dos poderes. Eu acho que os ministros, nessa ação política aí, a exemplo do que fez Lewandowski, acho que vão deixar tudo como está mesmo. Pois é, e o que é interessante nessa história toda, a gente vai ter a decisão daqui a pouco, né, logo mais, do STF, mas são essas conversas de bastidores entre membros do Legislativo e também do STF. Ou seja, quem está pleiteando, quem está interessado nessa votação, conversando diretamente com quem vai julgar, e a gente tem visto esse movimento lá por Brasília. E o que a gente está vendo também são os dois assuntos mais importantes, pelo menos economicamente e politicamente, caírem nas mãos do mesmo ministro. A gente viu agora há pouco a questão do Bolsa Família fora do teto de gastos. Agora, provavelmente, a decisão também vai ficar para Gilmar Mendes, porque o voto de Lewandowski já é meio que pedra batida, né? Então, Gilmar Mendes vai decidir se é constitucional ou se não é constitucional. Se é constitucional, porém, deve haver algumas mudanças. Ele vai decidir, a gente vai ter o dia para acompanhar isso aí lá por Brasília. Esse é o retrato do nosso Brasil.